Uma das questões que eu deixei disponível no meu blog sobre o Enem, no último teste, que é um teste sobre vetores, uma das questões eu peço para você calcular o valor da resultante desse sistema de vetores. Tudo bem? Como é que você procede? Numa situação desse tipo, a melhor coisa que você tem que fazer é trabalhar por partes. Por exemplo, observe esses dois vetores A e B. Pode perceber que a extremidade do vetor A, ela coincide com a origem do vetor B. Então quer dizer que eu posso calcular uma resultante parcial entre esses dois vetores A e B. De que maneira? Basta você traçar um vetor que liga o ponto de saída com o ponto de chegada. Então veja que o ponto de saída é esse aqui, ó. O ponto de chegada é esse aqui. Então você pode substituir esses dois vetores por um único vetor que você liga do ponto de saída para o ponto de chegada, que é esse vetor em branco que está cintilando aí na tela. Tudo bem? Então, já que você calculou essa resultante parcial entre esses dois vetores A e B, então eu posso tirar esses dois vetores A e B e substituir por esse vetor em branco que aparece na segunda figura, certo? Um detalhe importante, perceba que esse vetor em branco, ele tem exatamente o mesmo comprimento que esse vetor em verde. Então quer dizer que se esses dois vetores eles têm o mesmo comprimento, isso quer dizer que eles têm exatamente o mesmo módulo. Esse sinal negativo que aparece bem aqui, ó, ele só quer dizer que esse vetor em branco ele tem sentido contrário a esse vetor em verde, certo? E você segue. Olha agora para esses dois vetores C e D. Pode perceber que a extremidade do vetor C, ela coincide com a origem do vetor D. Então quer dizer que eu posso substituir esses dois vetores C e D pela resultante parcial desses dois. De que maneira? Basta você ligar o ponto de saída com o ponto de chegada. E se você substitui o ponto de saída, liga, o ponto de saída com o ponto de chegada, o vetor resultante é esse vetor em vermelho que aparece piscando aí na tela. Isso quer dizer que esses dois vetores C e D, eles podem ser omitidos da figura e substituídos por esse vetor parcial desse sistema, e pode perceber o quão simplória a nossa figura ela ficou, Da mesma maneira, como esse vetor vermelho, ele tem o mesmo comprimento desse vetor verde, esses dois vetores têm exatamente o mesmo módulo. Não esquecendo que esse sinal negativo que aparece bem aqui só quer dizer que o vetor vermelho ele tem sentido contrário ao vetor verde. Tudo bem? O que você tem aí? Você tem três vetores que têm a mesma direção. Então, se são três vetores que têm a mesma direção, você pode somá-los normalmente. Então, se você pega menos E, se você pega menos E e soma com mais E, dá zero. Então, a resposta é apenas esse vetor em vermelho que aparece aí na figura. Tá certo? Até a próxima vídeo explicação. Uma outra questão que eu deixei disponível no meu teste de vetores em meu blog é uma questão de você tem alguns vetores e esses vetores estão localizados em um hexágono regular de lado U. Um hexágono é uma figura geométrica que apresenta 6 lados. Se ele é regular, esses lados são todos iguais. E como a questão diz que ele possui lado U, então quer dizer que todos os 6 lados eles têm um comprimento igual a U, certo? O que devemos saber a respeito de um hexágono regular? Primeiro, se você traçar as diagonais desse hexágono, você vai perceber a formação de 6 triângulos. E não são triângulos quaisquer, são triângulos equiláteros. Ora, se são 6 triângulos equiláteros, esses triângulos possuem exatamente o mesmo lado. Então quer dizer que se o hexágono ele tem lado igual a U, isso quer dizer que todos esses triângulos equiláteros dentro desse hexágono, eles têm exatamente o mesmo lado
U, certo? Um outro detalhe, perceba o comprimento dessas diagonais. Se o lado do hexágono ele tem um comprimento U, observe que o comprimento de cada diagonal é exatamente 2U, certo? Então, regra geral, se você tem um hexágono regular e esse hexágono ele tem lado igual a L, o comprimento das diagonais desse hexágono ela vale 2L, tá certo? Então, o terreno ele está preparado para a gente resolver a questão que aparece no meu teste de vetores que está disponível no meu blog. A situação é essa. Você tem esses 5 vetores que estão dentro de um hexágono, certo? Não te esquece que a questão diz que esse hexágono ele tem comprimento, né? O lado desse hexágono ele tem um comprimento igual a 1. Como nós fizemos na questão anterior, a primeira coisa que você tem que fazer é ajeitar essa figura, é deixar essa figura de maneira que você possa visualizar de uma forma melhor. Por exemplo, se você pegar esse vetor bem aqui, ó, pode perceber que esse lado aqui do hexágono é paralelo a esse lado aqui. Então eu posso pegar esse vetor e deslocar esse vetor para cá. Então você teria uma figura mais ou menos assim, olha. Olha o que você fez. Você pegou esse vetor bem aqui e deslocou esse vetor para cá. Da mesma maneira, eu posso pegar esse vetor bem aqui, ó, e deslocar para esse lado aqui, que é paralelo a esse lado aqui. Então, se você desloca esse vetor para esse lado que é paralelo a ele, você vai ter essa configuração bem aqui, ó, tá? Então, observe que a figura ela já tomou uma forma de tal maneira que você pode trabalhar de forma mais simplificada, certo? Então, veja bem, olha, observe que a extremidade desse vetor bem aqui, ele coincide com a origem desse vetor. Então, eu posso achar uma resultante parcial para esses dois vetores. De que maneira? Basta você ligar o ponto de saída com o ponto de chegada. E se você liga o ponto de saída com o ponto de chegada, tu vais ter esse vetor em vermelho que aparece na figura. Observe que esse vetor em vermelho que aparece na figura é a resultante parcial desses dois vetores aqui. Da mesma maneira, observe que a extremidade desse vetor aqui de baixo, ele coincide com a origem desse outro vetor. Se a extremidade desse vetor, ela coincide com a origem desse, eu também posso achar uma resultante parcial para esses dois vetores. De que maneira? Basta eu ligar o ponto de saída com o ponto de chegada, que é exatamente esse vetor branco que aparece na figura, certo? Veja o quão simples a figura ela ficou. Então você tem 3 vetores e esses 3 vetores eles têm a mesma direção. Ora, se são 3 vetores que têm a mesma direção, basta você simplesmente somar esses valores. O que é que foi dito anteriormente? Que se esse hexágono ele tem lado U, o comprimento dessa diagonal bem aqui, ela vale 2U. Então, quer dizer que esse vetor em vermelho, ele tem um comprimento 2U, esse vetor em amarelo, ele tem um comprimento 2U, e esse vetor em branco, ele tem um comprimento 2U. Como todos eles têm exatamente a mesma direção, então você simplesmente soma esses dois valores. Então, 2U mais 2U mais 2U, a resposta vai ser 6U. Tudo bem? Até a próxima vídeo explicação.